Jesus, ele prometeu uma coisa, e Lucas registrou lá no capítulo 21, versículo 15, ele disse que daria sabedoria, daria boca e sabedoria aos seus discípulos, e que ninguém poderia rejeitar ou fazer qualquer coisa contra a palavra que lhe seria dada. Então, por isso, Jesus, neste momento, te apresentamos o teu Filho, para que a tua palavra seja falada segundo aquilo que tu prometeste aos seus discípulos. E abre também o nosso entendimento e o nosso coração, para podermos entender, guardar e viver aquilo que vamos aprender. Seja conosco, seja com a tua igreja, com o teu Filho aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Convido a todos para abrirem as vossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 18. Profeta Jeremias, a partir do capítulo 18. Glorificado seja para sempre o nome do Senhor Jesus Cristo. Jeremias capítulo 18 está escrito, do versículo 1 até o versículo 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A igreja pode se sentar. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para este texto, nós percebemos que Deus ensina ao profeta Jeremias uma lição prática acerca da maneira a qual Deus trabalha com cada um de nós. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que Deus é o nosso oleiro divino. E Deus fez Adão, Deus fez o homem, Ele nos fez de barro. E a Bíblia diz que o homem, ele é feito do pó, e ao pó ele voltará. Mas é interessante, irmãos, que Deus fez o homem do pó da terra, e Deus ainda continua trabalhando com o nosso barro. Deus continua moldando a nossa existência conforme a sua vontade. E Deus é soberano para nos dirigir e nos aperfeiçoar. Segundo o pastor Josias Aristides, não é de uma hora para outra, irmãos, que o barro é feito vaso. E há pelo menos alguns passos imprescindíveis para se confeccionar um vaso de barro. E esta noite, igreja, eu gostaria de fazer uma aplicação espiritual, olhando para a situação do profeta Jeremias, que estava numa olaria de Israel. E eu não sei se você sabe, mas o profeta Jeremias, o povo de Israel aprendeu a fazer vaso no Egito, quando eles estavam ainda no Egito, nas olarias do Egito, e eles trouxeram esta cultura de fazer vaso, eles trouxeram para Israel. E eu gostaria de fazer uma aplicação espiritual da nossa vida, com a confecção do barro. Aqui, o profeta Jeremias, ele chega numa olaria, e Deus ministra ao coração dele uma mensagem espiritual. Irmãos,
eu quero trazer para o espiritual como Deus faz um vaso de barro. Eu quero trazer para o espiritual, fazendo uma aplicação espiritual, como Deus confecciona um vaso de barro, como Deus faz um instrumento para a sua glória. E nós, irmãos, estamos aqui na olaria do Senhor. Estamos aqui para ser trabalhados por Deus. E eu fiquei maravilhado em saber que existem diversos tipos de barro. Existe barro para todo tipo, para todo gosto. E eu fiquei sabendo que existe um tipo específico de barro para fazer vaso. Irmãos, não é qualquer barro que faz vaso. Não é qualquer argila que se faz vaso. E é interessante que, segundo a geologia, que é a ciência que estuda a história, a estrutura, as camadas da Terra, a geologia, ela diz que existem aproximadamente 200 tipos de barro que são catalogados. Mas, para fazer vaso, apenas 8 tipos de barro servem para fazer vaso. Depois que eu tomei conhecimento disto, eu fiquei impressionado, porque 200 tipos de barro, apenas 8 servem para fazer vaso, trazendo para um contexto espiritual, que a nossa aplicação aqui é espiritual. Sabe o que isto quer dizer? Que se você está aqui, significa que o seu barro é bom. Significa que o oleiro divino das nossas almas, ele foi no barreiro do mundo, ele foi nos buscar lá no barreiro do pecado, e em sua infinita graça, misericórdia, bondade, pelos méritos de Cristo, porque nós não temos mérito nenhum, mas pelos méritos de Cristo, nós fomos lavados, purificados, e fomos trazidos para esta arena, para ser trabalhados pelo oleiro divino. E Deus nos trouxe. Você é um barro especial, por causa da misericórdia de Deus. Eu sou um barro especial por causa dos méritos de Cristo, que me amou, que me escolheu, e em sua infinita misericórdia, Deus olhou para você lá fora, e Ele viu, Ele falou assim, eu vou levar para a minha olaria, eu vou fazer um instrumento para a minha glória. Irmãos, é para a glória de Deus, não é para a nossa glória, não é para a nossa exaltação, é para o louvor e honra dEle. Você pode glorificar Deus por causa disso? Glorificado seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, é importante nós sabermos que, na verdade, nós não somos nada, nós não podemos nada, nós não temos capacidade de realizar aquilo que agrada a Deus. Deus é que derrama a graça dEle sobre a nossa vida, e com isso nós conseguimos vivenciar a sua vontade, e por sua infinita misericórdia, nós conseguimos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então, meus irmãos, para se confeccionar um vaso de barro, para se fazer um vaso de barro, o primeiro passo é a extração do barro, é a escolha do barro, e Deus já te escolheu. Você já parou para pensar? De 200 tipos de barro, de 200 tipos de argila, apenas 8 servem para fazer vaso, e você está aqui no meio destes 8. Eu não queria falar, mas eu vou falar. Quando eu olho para a minha certidão de nascimento, eu fico tão feliz, porque quando eu nasci, o meu pai era oleiro. Ele batia tijolinho, gente. Eu sou de uma origem muito humilde. E eu fico feliz de saber que meu pai era oleiro. E trazendo para o espiritual, o nosso Pai Celestial, Ele é um oleiro. E Ele trabalha o nosso barro. Ele trabalha a nossa vida. Ele trabalha a nossa existência, irmão. Então, não se preocupe. O processo que você está passando, não se preocupe, o primeiro passo é a extração do barro. O oleiro divino vai lá no mundo, lá no barreiro do pecado, e traz você para a olaria, e começa a trabalhar na sua vida. Glorificado seja o nome de Jesus. O segundo passo, para alguém ser vaso, o barro, ele precisa ser levado para ser curtido na olaria. E isso é muito interessante, eu não sabia que o barro, para ser vaso, ele precisava passar
pela fase do curtimento. E nas olarias de Israel, existe o canto da olaria. Irmãos, eu acredito que algumas pessoas aqui conhecem algumas olarias que tem aqui na região. Quando eu era criança, eu morei numa olaria, e na olaria sempre tem o canto da olaria. E eu me lembro que eu era muito pequeno, tinha uns 9, 10 anos de idade. O meu tio, que me criava, ele falava assim para mim: Sandro, você vai pegar essa carriola, esse carrinho de mão, e você vai passar pelo rancho. E você vai pegar os cacos de bloco de 6 furos que estão verdes, quebrados, você vai colocar dentro do carrinho de mão. Você vai pegar tijolo quebrado, telha francesa, telha duplã, vai colocar tudo nesse carrinho. Tudo aquilo que for caco, você vai levar lá para o canto da olaria. Irmãos, o canto da olaria era um negócio muito interessante. Era um local que ficava bem encostado na olaria. E ali, o barro, ele ficava um tempo ali. Ele ficava tomando vento, tomando frio, tomando calor, tomando chuva. Mas de vez em quando, irmãos, chegava um cliente lá da olaria, que já havia se transformado numa cerâmica de porte médio para grande, e às vezes aquele cliente falava assim: eu quero um material de primeira. E aí, o dono da olaria, ele ia lá no canto da olaria e mandava usar aquele barro que estava esquecido lá no canto da olaria. Sabe por que aquele barro ficava lá? Para ser curtido, para tomar vento, tomar chuva, tomar frio, tomar calor. Irmãos, trazendo para a nossa vida espiritual, quando estamos no canto da olaria, estamos sendo forjados por Deus, estamos sendo trabalhados no nosso caráter. Parece que Deus se esqueceu da gente. Olha só, irmãos, esse barro na olaria de Israel, às vezes ele ficava 3 meses lá no canto da olaria. Às vezes ele ficava, se ele ficasse 3 meses lá no canto da olaria, ele seria um vaso de tamanho pequeno. Mas se ele ficasse, vamos supor, 5 meses, já seria de 5 a 6 meses um vaso de tamanho médio. Mas se ele ficasse 2 anos no canto da olaria, ele seria um vaso grande. Aí, por que o vaso ficava no canto da olaria? O vaso ficava no canto, ali no canto da olaria, para criar liga, para ficar forte, para ficar estruturado. Sabe por que você está ficando no canto da olaria? Para você ficar forte, irmão. As lutas e as dificuldades têm nos jogado no canto da olaria. E às vezes a gente fica pensando: meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que vai ser de mim? Deus, quando nós trazemos isso para o lado espiritual, nós começamos a entender. E quando não entendemos isto, muitas vezes nós acabamos abandonando a casa de Deus e pensamos que Deus está nos perseguindo e querendo até nos matar, porque nós não compreendemos o processo que estamos atravessando. Existem momentos na nossa vida, igreja, que parece que a vida faz cara feia, parece que a vida mostra a sua carranca. Irmãos, isso faz parte do processo, não se assuste, porque eu já passei por isso, de vez em quando eu passo. Irmãos, existe momento, sabe quando você se sente aparentemente, parece que Deus te abandonou, parece que Deus te desprezou? Não se preocupe, você está no canto da olaria. Deus está forjando o seu caráter, Deus está transformando você numa pessoa forte. Parece que Deus, conforme eu já disse, não está nem aí com você. Mas eu tenho uma boa notícia para você: Deus deixou você no canto da olaria, não é porque Ele não gosta de você, mas porque Deus te ama e quer fazer de você uma pessoa forte, uma pessoa estruturada, uma pessoa que aguenta os problemas da vida, das lutas e das dificuldades. E por que Ele decidiu fazer isso? Conforme eu já disse, irmãos, o curtimento é uma fase muito difícil. Deus,
Ele não quer que nós sejamos neófitos. Neófito é um novo convertido, é um novo batizado. Deus, Ele não quer que nós sejamos crianças espirituais, que por qualquer coisa desiste, que por qualquer coisa, você já percebeu? Existem pessoas que desistem muito fácil hoje em dia, por qualquer problema, a pessoa muda de igreja, por qualquer problema, a pessoa muda de emprego, pede a conta, por qualquer coisa, a pessoa desiste da faculdade, a pessoa não aguenta, irmãos, porque ela não aguentou passar pela fase do curtimento, e a fase do curtimento ela é dolorosa. Irmãos, é comum a nossa personalidade, nós acharmos que Deus, Ele está conosco apenas quando nós nos alegramos, quando nós falamos línguas, quando nós sentimos as nossas emoções cristãs, a flor da pele. Você se lembra quando você se converteu? Nós sentíamos aquela coisa gostosa do início do nosso primeiro amor. Aí de repente hoje você se pergunta, mas por que eu não sinto mais isso? Sabe por que você não sente mais isso? Porque Deus quer que você viva pela fé. Ele não quer mais que você viva de emoções. Deus está estruturando você. Deus está forjando o teu caráter, para você não viver mais de emocionalismo, de arrepiar os cabelos do braço. Tem gente que se não se arrepiar, para ele não foi culto. E nós, principalmente nós, que somos pentecostais, nós precisamos sentir a presença de Deus. Irmãos, nós não temos que sentir nada, nós temos que adorar a Deus, nós temos que oferecer o nosso culto a Deus. Às vezes alguém pergunta, como foi o culto? Eu falo, olha, eu espero que Deus tenha gostado, porque eu não tenho que ter opinião sobre o culto, porque quem é adorado aqui é o Senhor, quem é glorificado aqui é o Senhor. Então eu espero que Ele receba o nosso culto, que Ele receba a nossa adoração, que Ele receba a nossa gratidão, o nosso louvor. Irmãos, e existe uma maneira, só existe uma maneira de nós aprendermos esta lição. Deus, Ele nos deixa no canto da olaria, e o barro vai criando liga. Olha só, aí você me diz, irmão Sandro, já faz mais de 2 anos que eu estou no canto da olaria. Não se preocupe, quanto mais tempo você passar no canto da olaria, maior será o tamanho do vaso. Maior será o tamanho do reservatório do vaso para armazenar o azeite, depois para te sustentar e te guardar nas tormentas da vida. Irmãos, vamos olhar para a vida de Moisés. Moisés foi por 40 anos um príncipe do Egito. Depois ele vai para Midian. Você já parou para pensar como que era Midian? Alguém aqui já viu na internet a foto da lua? Digita lá na internet, foto da lua. É uma coisa horrível, irmãos. Ele morava na beira do rio Nilo, um lugar maravilhoso, paradisíaco, onde tinha água. E depois ele passa 40 anos no deserto. Ele passou 40 anos pelo curtimento, sofrendo, sendo esquecido. Ele se transforma de um príncipe, ele se transforma num simples camponês, num pastor tão humilde, um pastor de ovelhas, que ele desaprendeu até falar, ele não conseguia mais nem falar direito, de tanto que ele andou com as ovelhas, e não conversava com quase ninguém, ficava dia e noite andando com as ovelhas, e quando Deus chama ele a responsabilidade, Moisés ele pensava que talvez que fosse se aposentar, que ele fosse encerrar a sua carreira, mas quando ele pensou que para ele não existia mais perspectiva, Deus o recrutou. Aos 80 anos ele estava preparado para começar a trabalhar com Deus. Então, meu irmão, quanto mais tempo no deserto das lutas, das dificuldades, maior será a quantidade de azeite, conforme eu já falei, que o seu vaso vai poder ter, para poder guardar e armazenar o óleo, o azeite, para Deus poder te usar. E Deus, Ele está trabalhando com você. Deus, Ele está trabalhando em você. E há muitos casos na Bíblia, irmãos, de curtimento. Eu vou citar apenas um, que é um caso clássico, de um garoto chamado José, que ele tinha apenas 17 anos, e Deus, ele apareceu para José, numa madrugada, e Deus deu 2 sonhos para José, e é interessante, irmãos, que José, ele não foi atrás de profecia, ele não foi atrás de revelação, mas Deus se revelou a ele.
José, ele sonhou com 11 feixes de trigo, e esses feixes de trigo se curvavam diante dele, e ele sonhou com 11 estrelas. O sol e a lua estavam reverenciando ele. E quando ele se levantou pela manhã, ele sabia que aqueles sonhos, eles significavam pelo menos duas coisas. A primeira, que Deus ia dar liderança para ele. E a segunda, que Deus, além de liderança, ia dar autoridade para José. Irmãos, só que o José, ele era um jovem mimado. Ele era um jovem ainda inexperiente. E ele começou a contar os seus sonhos para os seus irmãos. Meu irmão, minha irmã, não conte os seus sonhos. Guarde para você e Deus. Senão não dá certo, irmãos. Deixa ele se realizar. Porque, olha, tem gente que não gosta da gente de graça. Então não compartilhe os teus sonhos, compartilhe-os com Deus. Mas José foi contar para os irmãos que não gostavam dele. E tem irmãos que não gostam de você, tem irmãos que não gostam da gente. Então, e os irmãos de José, depois que ele contou, quando ele aparece procurando os irmãos, eles dizem assim, ó, lá vem o sonhador. Quando José chega perto dos irmãos, todo feliz, alegrinho, com aquela roupa colorida, né, os irmãos jogam José dentro de um poço. Jogam José dentro de uma cisterna. O que era uma cisterna? Uma cisterna era um poço de aproximadamente 7 metros de profundidade, que tinha o formato de uma garrafa. E José foi lançado no poço. Meus irmãos, parece que eu vejo José conversando com Deus. Meu Deus, o Senhor prometeu para mim, meu Deus, liderança e autoridade. E olha, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? A Bíblia não diz que Deus conversou com José. Mas se Deus pudesse conversar com José, porque, irmãos, existem momentos na nossa vida que Deus se cala. Deus não fala com a gente. Existem momentos que Deus vê a gente na fase do curtimento, Deus fica em completo silêncio e nos deixa passar pelo curtimento. Mas se Deus pudesse dizer alguma coisa para José, talvez ele diria assim, José, eu quero apenas que você confie em mim, José. Confia em mim, José. Aquele que te fez sonhar, ele é poderoso para te fazer cumprir os sonhos que ele te deu. Então, meus irmãos, é muito fácil adorar a Deus quando você está com dinheiro na conta no banco sobrando, morando numa bela casa, andando de carrão. É fácil glorificar a Deus, falar língua estranha, mas agora eu quero ver falar língua estranha, glorificar a Deus quando está dentro da cisterna, quando está no fundo do poço. Então, meu irmão, minha irmã, não se desespere. Deus está fazendo você criar liga, para você confiar nele, para você depender dele. Passe o que passar, se você estiver numa cisterna, no fundo do poço, atravessando um momento de grande dificuldade na sua vida, ore aí de dentro. Saiba que Deus, ele está no controle e ele não se esqueceu de você. Olha só, irmãos, Deus quer que nós venhamos a amadurecer. Deus quer que você seja um cristão, uma cristã preparado. Deus, ele quer te dar força, te dar estrutura para você enfrentar o dia mau. Esses dias um amado pastor estava pregando aqui, ele fez a seguinte pergunta: você já passou pelo dia mau? Se você não passou, se prepare que você vai passar. Todos nós vamos passar, irmãos. A Bíblia diz em Provérbios assim, ó: se te mostrares frouxo no dia da angústia, quão pequena será a tua força? Então, nós precisamos ter coragem, ter força para continuar, para lutar. Estamos passando por um momento de pandemia, um momento de dificuldade, um momento de angústia, um momento em que muitas pessoas estão com depressão. Nós precisamos ter misericórdia, orar pelos nossos amados. Meus irmãos, não é fácil. Muitos perderam seus entes queridos, e nós estamos muitas vezes passando pela fase do curtimento. Irmãos, você percebeu que existem momentos, conforme eu já disse, eu torno a repetir, que Deus, ele tira todas as nossas emoções da vida cristã, aquele consolo espiritual, aquela paz, aquela tranquilidade. Sabe por que Deus faz isso? Para a gente buscar ele. Porque se a gente não
passar por estas situações, nós não clamamos. A Bíblia diz assim, ó, aquele que está alegre, cante, mas aquele que está aflito, ore. Irmãos, e às vezes nós vemos pessoas que estão aflitas, mas não oram, não buscam, não clamam a Deus. Tudo bem, você pode pedir uma oração, é bom. Se alguém te pedir uma oração, ore. Mas, meu amado, ore você também, clame ao Senhor, fala, Deus me ajude. E nós precisamos viver por fé e não por vista. Então, para recapitular, a primeira fase para se fazer um vaso de barro é a extração do barro. A segunda é o curtimento do barro para criar liga. E o terceiro passo para se fazer um vaso de barro, irmãos, estou falando numa linguagem espiritual e ao mesmo tempo literal. 7 dias pisado pelo oleiro. Irmãos, o barro, depois de 2 anos, lembra que eu disse? Para um vaso pequeno, mais ou menos desta altura, pequeno seria 3 meses. Para um vaso médio, seria mais ou menos uns 6 meses. Agora, para um vaso muito alto, grande, bonito, seria mais ou menos uns 2 anos. E depois de 2 anos, lá no canto da olaria, o barro ele seria pisado pelo oleiro 7 dias. O oleiro ia até o barro, lá no cantinho da olaria, e trazia o barro para o centro da olaria, para uma arena principal, e colocava o barro no centro das atenções. Claro que a gente está falando de um objeto inanimado. Mas se o barro pudesse falar, irmãos, o barro ele ia dizer mais ou menos assim, graças a Deus, finalmente vou virar vaso. E o barro ia ficar todo alegrinho. Eu estou fazendo aqui uma brincadeira, uma análise. O barro perdeu a oportunidade de ficar calado. Se ele soubesse o que ele ia passar, se ele soubesse por que ele foi lembrado, aquele barro estava sendo trazido para uma arena principal para ser pisado. Aí quando ele chegava no centro das atenções, o oleiro pegava um soca-pilão, daquele pilão gigante, parecendo com aquele taque de beisebol, e começava a bater naquele barro, bater e pisar naquele barro. E se aquele barro pudesse gritar, pudesse gemer, ele ia gritar, ele ia falar, ai, meu Deus, está doendo, Senhor. Olha só, meus irmãos, você vai ser pisado pelo oleiro, eu vou ser pisado pelo oleiro, todos nós vamos ser pisados. Olha só, a primeira vez é a extração de barro, a extração do barro, a primeira fase. A segunda é curtido para criar liga. A terceira é 7 dias pisado pelo oleiro. O barro, ele é pisado com a finalidade de tirar o oxigênio. Quando uma pessoa vai fazer uma casa, às vezes a casa está numa ladeira, num local inclinado. Então, o proprietário da casa que vai dar início à construção, ao conversar com o engenheiro, ele percebe que ele precisa fazer um nivelamento do terreno. Então eles trazem bastante terra, às vezes colocam naquele terreno, passam máquinas, aquelas máquinas case, até o terreno ficar bem macetadinho, soterrado, Para quê? Para tirar o oxigênio. Irmãos, por que o oleiro pisa no barro? Irmãos, se não tirar o oxigênio, o barro vai ficar estufado a hora que ele virar vaso. Ele vai ficar cheio de bolhas. Alguém aqui já viu um vaso cheio de bolhas? Levanta a mão. Eu já vi um vaso todo estufadinho, pipocadinho. Você já viu aqueles vasinhos pipocados? Sabe por que aquele vaso é pipocado? Porque não tirou o oxigênio. Irmãos, o vaso vai ficar defeituoso. Existe vaso que vai ficar inchado. E Deus não quer vaso inchado na sua casa. Deus não quer vaso pipocado. O oleiro divino das nossas almas, ele vai trabalhar o barro, vai trabalhar o vaso. E Deus sabe como trabalhar, irmãos. Olha, Deus vai pisar para sair todo o oxigênio. Trazendo para o espiritual, fazendo uma aplicação espiritual. O oxigênio é o orgulho. O oxigênio é a arrogância. O oxigênio é a vaidade que cada um de nós precisamos vencer, tirar de nós. Você sabia
que o orgulho, que a vaidade é o pecado de Lúcifer. Uma vez o pastor Silas Malafaia, ele estava pregando, ele disse assim: quando nós ficamos vaidosos, orgulhosos, toda vez que Deus olha para nós, ele lembra do diabo. Então, Deus, ele vai pisar em nós até tirar toda a nossa vaidade, todo o nosso orgulho. E Deus não quer vaso orgulhoso, Deus não quer vaso arrogante, Deus não quer ninguém prepotente. Deus, ele quer que nós venhamos a aprender com Jesus, irmãos. Olha que interessante, Jesus diz lá em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Irmãos, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é humilde, que nós possamos aprender dessa humildade. Deus, ele quer que você seja usado, ele quer que você seja abençoado, meu irmão, sabe? Porque ele não quer que a glória seja do homem, mas apenas dele. Olha, meu irmão, minha irmã, não é você importante, não sou eu o importante é a unção de Deus na tua vida, que vai exaltar e glorificar a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Então, foi Deus que te escolheu para você ser vaso na casa dele, para você ser um instrumento nas mãos dele. Aí Deus tira todo o oxigênio, Deus usa as circunstâncias da vida para nos pisar. Deus permite um desemprego, Deus permite uma enfermidade, Deus permite um desencontro familiar, um desentendimento familiar. Irmãos, Deus às vezes, ele convida os funcionários da olaria para pisar na gente. Aí, o irmão pisa em você, a irmã pisa, é tudo permissão divina. Não é que Deus é maldoso e Deus fica usando as pessoas, mas Deus, em sua vontade permissiva, ele permite que o irmão fulano pise em você, a irmã ciclana pise em você, e você fala: meu Deus, está doendo, Senhor, fulano está me perseguindo. Só que você não sabe que Deus está usando fulano para te tratar, Deus está usando fulano para trabalhar você, para trabalhar o seu caráter. Irmão, não descarte as situações, as ocasiões. Comece a perguntar: o que Deus está querendo ensinar com isso? Será que eu preciso mudar em alguma coisa, meu Deus? Por que o Senhor permitiu isso? E Deus, se Ele pudesse te responder, às vezes Ele responde, né? Meu filho, eu estou tirando o oxigênio de você, e eu vou arrancar todo o vento de você, até você ficar humildezinho. Então, porque Deus, Ele quer fazer de você um vaso, Ele quer fazer de você um instrumento nas mãos dEle. E se você não aguenta os comentários que são feitos sobre você, você não serve para ser vaso. Se você não aguenta que os outros falem sobre você, porque, irmãos, tem momentos que as pessoas começam a se levantar, e às vezes com motivo, para a gente mudar mesmo, para a gente falar: meu Deus, estão falando de mim. Deus está nos tratando, Deus está moldando o nosso caráter, moldando a nossa vida. Olha só, muitas vezes nós devemos nos preocupar com a nossa reputação. Jesus, uma vez ele perguntou: o que os homens estão falando a respeito do Filho do Homem, né? Jesus também se preocupava com o que as pessoas falavam dele. Só que, irmãos, a gente não pode ficar angustiado com isso e ficar depressivo com uma situação dessa. Meu Deus, estão falando tão mal de mim. Eu me lembro de uma situação do escritor John Bunyan, quando ele estava numa prisão na Inglaterra, e ele estava olhando por uma janelinha, as pessoas passando na rua, e ele viu um cachorro que estava chacoalhando um trapo, e aquele cachorro mordia aquele trapo, e chacoalhava aquele trapo, e de repente o Espírito Santo testificou no coração dele: assim eu vou fazer com a sua reputação. Irmãos, às vezes Deus permite que a nossa reputação seja chacoalhada, mas para que nós venhamos a depender dEle, venhamos a confiar no Senhor, e não importa o que fale de você, se você está com a sua consciência tranquila diante de Deus, se você está limpo diante de Deus, Deus vai te defender, Deus vai te justificar. Tranquilize o teu coração. Então, meus irmãos, pisado pelo oleiro 7 dias, olha só, o número 7 na Bíblia é um número perfeito. O número 7 na Bíblia é um número completo. Significa que Deus vai pisar em você, em mim, até que saia
todo o oxigênio. Tem gente que Deus já está pisando há mais de 10 anos. Tem gente que Deus já está pisando há muitos anos. Enquanto a pessoa não aprender que ela precisa ser aprovada por Deus, ela vai continuar repetindo a prova. Enquanto nós não aprendemos, os sonhos de Deus, as promessas de Deus, eles não vão se cumprir na nossa vida. Então, enquanto houver oxigênio, Deus vai pisar, para que você não fique inchado, para que você seja humilde, dependa apenas do Senhor. Então, o primeiro passo é a extração do barro. O segundo é ser curtido. O terceiro, pisado pelo oleiro por 7 dias. E o quarto passo, irmãos, depois de 7 dias, sendo pisado, imagine o processo desse barro. Já fazia 2 anos que ele estava no canto da olaria esperando. E aí, depois vieram os 7 dias. No quarto passo, é acrescentada aquela massa, daquele barro que já levou pancada daquele taco de beisebol, é acrescentada palha fina, pedra triturada e resto de cerâmica. Então você imagina lá, o oleiro vem com um carrinho de mão de palha fina e joga. Vem com um carrinho de pedra triturada e joga no barro. E vem com um carrinho de resto de cerâmica e joga no barro. Isso durante 7 dias. Aí ele pega novamente aquele taco de beisebol, tamanho Itu, e começa a bater naquela massa. E começa a andar em cima daquele barro de novo. E misturando estes ingredientes, meus irmãos. Sabe aquele barro que chegou bem alto, grandão, de repente ele está baixinho, pequenininho, você quase não vê mais o vaso, você quase não vê mais o barro, né? Porque ele ainda não virou vaso. O barro está lá escondidinho na olaria, está derrubadinho, você raramente vê ele aparecer. Parece que ele sumiu, que ele desapareceu, ele está no processo. Não se preocupe. Por que essa mistura? Talvez você pergunte, mas por quê? Tadinho do barro. Ele já foi extraído, foi curtido, foi pisado 7 dias pelo oleiro, já apanhou com um taco de beisebol, e agora o oleiro jogou nele. Isso acontecia nas olarias de Israel, que eles aprenderam lá no Egito. Depois eles jogaram pedra fina, palha, né? Pedra triturada, palha fina e resto de cerâmica. Para quê? Qual a finalidade disso? Irmãos, o vaso, ele precisava de fortalecimento. E todos estes ingredientes, eles traziam para o vaso uma força muito grande. Esse vaso depois ia ser levado para o fogo, para fazer comida, para ser uma botija de azeite. E ele tinha várias utilidades na época da Bíblia. O vaso, ele tinha de ser um vaso forte. Hoje nós vemos o vaso geralmente para enfeitar um ambiente, mas o vaso no tempo da Bíblia, ele tinha várias funções. E não é diferente nos dias de hoje, que é apenas para enfeite. O vaso precisava ser forte, porque se o vaso levasse um chute, ele não quebrava fácil. Vocês perceberam que tem uns vasos de porcelana, que olha, uma quedinha, ele esfarela. Irmãos, tem gente que é de porcelana. Tem gente que se você encostar, a pessoa cai e se esborracha no chão. E nós precisamos ser vasos de barro preparado, estruturado, forte. Tem gente que tem o couro muito mole. Qualquer palavrinha que a pessoa fala, eu não vou mais na igreja. Não, eu não vou mais nessa empresa, eu vou pedir a conta. Ah, eu vou sair dessa faculdade, a professora me chamou a atenção. Não, eu não vou mais. As pessoas hoje, nós estamos vivendo uma geração do cancelamento. As pessoas não perseveram em mais nada. As pessoas estão, eu não digo navegando, mas naufragando pelas redes sociais. As pessoas estão gastando tempo com a internet e não estão mais gastando tempo com os estudos, com o trabalho, com a meditação na palavra de Deus. É muito tempo em coisas que não têm utilidade nenhuma. E Deus, Ele vai permitir as grandes e as pequenas dificuldades. Pedra triturada, resto de cerâmica, palha fina, significam as pequenas e as grandes dificuldades da vida que vão aparecer para a gente. Coisas pequenininhas e coisas gigantes, que você vai olhar, você vai falar, meu Deus, por que isso está aparecendo? Por que está acontecendo isso comigo? Calúnias, pessoas vão te caluniar,
vão te xingar, vão te ofender, e você vai começar a pensar, mas por que está acontecendo isso comigo? Calma, é o processo, você está passando pelo processo, não desista, fique firme, fique forte, sabe? Você vai entender que Deus está permitindo toda esta situação, para que você possa ser estruturado, para que você possa ser forjado. Meu irmão, minha irmã, aconteça o que acontecer, você não deve desistir do alvo, você precisa permanecer nesta olaria, neste lugar santo, nesta casa de misericórdia, neste lugar onde nós somos moldados, onde nós somos aperfeiçoados. Nós precisamos permanecer aqui, porque Deus vai trabalhar com o nosso barro, e nós seremos vasos de honra para a glória de Deus, mas não podemos desistir. Não vá para esta cultura moderna da desistência e do cancelamento. Muita gente está desistindo hoje. Não desista, permaneça, aguente firme o processo, porque Deus, Ele quer trabalhar o seu barro. Então, meu irmão, ser vaso não é para qualquer um. Ser vaso é para gente que aguenta pedrada. Meu irmão, a igreja hoje, ela é composta, não estou falando da de Jerusalém, estou falando de um modo geral. A igreja do mundo, infelizmente, ela é composta de pessoas comuns, e de vez em quando estoura um escândalo aqui, estoura um escândalo lá, e as pessoas falam assim, eu não vou mais para a igreja, fulano caiu, ciclano caiu. Meu irmão, não desista, ainda que haja escândalos na igreja, este lugar ainda é o melhor lugar do mundo para se viver. Aqui existe uma atmosfera espiritual que não existe em lugar algum. Um lugar de segurança, de tranquilidade, de paz, onde Deus nos edifica e nos sustenta nas suas mãos. Então, meu irmão, caia quem cair, peque quem pecar, eu não arredo meu pé daqui. Eu não saio daqui, porque aqui eu vou ser abençoado. Você vai ser abençoado por Deus, vai ser abençoada. Então, ser vaso é para gente que sabe o que quer. Tem um detalhe, quando você ficar pronto, olha só, Deus vai te usar poderosamente. Ninguém vai te segurar, ninguém vai conseguir te parar, porque você aguentou passar pelo processo. Não desista, não pare. Glorificado seja o nome de Jesus. A unção de Deus vai se manifestar na sua vida, mas você precisa passar por essa dificuldade. E o quinto passo é o passo quando o profeta Jeremias, ele chega na olaria e ele vê, olha só, e o vaso que ele fazia no verso 4, e o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro, e ele voltou a fazê-lo outro vaso, como pareceu bem aos seus olhos fazer. Então, meu irmão, quando Jeremias chega, foi bem no momento que o vaso estava indo para a mesa, o barro estava indo para a mesa para virar vaso. Irmãos, olha só, esse era o último passo. A moldagem, e o oleiro, ele dava forma para o barro. Eram duas rodas, uma em cima e outra embaixo. Então, o barro ficava no meio daquelas rodas, e antigamente o oleiro, ele ia como se fosse pedalando e trabalhando o barro, para ele virar vaso. E quando o oleiro pegou o vaso na mão, o vaso quebrou. Irmãos, o vaso estava praticamente pronto, mas sabe que é importante? O que é importante aqui é que o vaso quebrou na mão do oleiro. Meus irmãos, a melhor coisa é quebrar nas mãos do Senhor. Você quebrar na mão dos homens é a pior coisa que existe. Sabe que eles vão ter misericórdia de você? Mas quebrar na mão do Senhor. Olha só, irmãos, uma coisa eu aprendo aqui ainda, talvez uma ou duas coisas. Vasos que são feitos rápidos demais. Vocês já perceberam, irmãos? Às vezes tem artistas, irmãos, eu acredito em conversão de artista, viu? Só que infelizmente tem artista que não se converte não. Tem artista que ele faliu lá nas emissoras de TV, e ele decide virar crente para ser estrela na igreja. E aqui na igreja, a única estrela é Jesus, a resplandecente estrela da manhã. Então, meus irmãos, tem artista que se converte na segunda,
na terça ele vira diácono, na quarta presbítero, na quinta evangelista, na sexta pastor, e aí começa a viajar pelo Brasil, e já começa a sentar com os pastores. Irmãos, isso é muito perigoso, são vasos que não passaram pelo processo, e aí quando vem a luta, quando vem o problema, aí você ouve falar, cadê o artista? Voltou novamente, foi contratado por uma emissora lá, voltou a fazer as coisas mundanas que ele fazia, né? Então assim, você percebe que existem conversões que são falsas, que não são verdadeiras. Então, por mais que Deus te use, nunca se considere uma estrela. Algumas pessoas aqui, um pouco mais antigas, elas vão se lembrar do famoso pastor Jimmy Swaggart. Pastor Jimmy Swaggart, ele pregava para mais de 100 países. E aconteceu que o pastor Jimmy Swaggart, ele cometeu um adultério. E este adultério, ele confessou mundialmente, por satélites, redes de TV, ele pediu perdão para a igreja, ele foi disciplinado pela Assembleia de Deus Americana, mas existe uma situação. Certa feita ele estava dando uma entrevista, e o pastor Jimmy Swaggart, ele disse assim, que ele pecou, não foi quando ele cometeu aquele relacionamento extraconjugal. Ele pecou, sabe quando foi? Uma vez ele estava no Brasil pregando, num grande estádio, e o estádio estava lotado. E haviam assim, milhares de pessoas dentro do estádio. E alguém chegou para ele e disse assim, pastor Jimmy, olha só, ainda ficaram mais de 40 mil pessoas lá fora. Ao que ele respondeu, meu Deus, como Deus precisa de mim? Naquele momento, ele reconhece que ele pecou contra Deus. Porque, irmãos, Deus não precisa de nós. Nós que somos miseráveis, a Bíblia diz assim, ó, eu sou um pobre, miserável, cego e nu. Deus não precisa da gente, irmãos, somos nós que somos necessitados de Deus. E Jimmy Swaggart, ele reconhece que ele caiu naquele momento, quando ele deixou a vaidade dominar o seu coração. Então, irmãos, às vezes Deus investe 10 anos, 20 anos na vida de uma pessoa, e na noite de estreia, quando a pessoa vai virar vaso, o vaso quebra nas mãos do oleiro. E eu não sei o que você faz com um vaso quebrado. Não tem como, irmão, se esse vaso aqui quebrar, não tem como a gente usar aquela cola super alguma coisa. Não existe possibilidade de nós conseguirmos colar o vaso, mas o nosso Deus, Ele conserta vaso, Ele faz vaso de novo. Irmãos, tem um hino muito bonito, uma melodia muito linda, que eu não tenho o dom para cantar, né? Aquele hino que fala assim, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Aí tem um momento da letra que fala assim, ó, quebra minha vida e me faça de novo. Gente, é muito bonito você cantar isso, mas quebra a sua vida. Deixa Deus quebrar a sua vida em alguma situação, seja ela qual for, seja ela material, emocional, a perda de um ente querido, seja qual for. Meu irmão, é um negócio terrível, é como se fosse uma amputação da alma, do coração. Então, nós devemos tomar muito cuidado. Certa vez Billy Graham disse que o momento em que mais mentimos é o momento em que cantamos, porque às vezes nós não estamos raciocinando na letra da música. Então, meus irmãos, eu quero deixar esta palavra para a meditação da igreja. Quero convidar a igreja para se colocar de pé. Quero convidar o pastor José Teixeira para vir fazer esta oração e encerrar com a bênção apostólica. Que Deus continue abençoando os irmãos e nos dando graça para que nós possamos atravessar as dificuldades da vida, para que nós possamos ser vaso de Deus e instrumento nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.